Boa noite a todos. Em nome da Igreja da Lapa, sejam bem-vindos. É bom estarmos juntos esta noite. Alguns de nós já estivemos juntos ontem, alguns juntam-se hoje. Bem-vindos todos. Creio que aqueles que já estiveram ontem sentem, provavelmente, que ficaram com vontade ainda de hoje vir e ter algumas das perguntas que podem ter nascido ontem respondidas hoje. Ainda agora estava a ouvir uma pessoa, eu não vou dizer quem, mas que me dizia que ontem no início até teve medo, não é? Pelas perguntas que o Tiago fez e a pensar, não é? Onde é que isto vai acabar? Mas acho que acabou bem ontem, concordam comigo? Acabou bem. Ninguém perdeu a fé ontem, antes pelo contrário, mas não? Pronto. É que o pastor Tiago tem este dom, que ele diz coisas ortodoxas de uma maneira que a gente fica sem saber se... Será que ele não está a dizer alguma coisa herética? E não, é verdade, ele tem razão. Portanto, fiquem seguros, confiem em Deus, vão orando se estiverem aflitos durante a palestra, orem a Deus, peçam ajuda, mas o Tiago tem sido muito instrutivo para nós e nós estamos com vontade de continuar a ouvir falar sobre este assunto. Se Jesus não foi homem, o Natal não é uma festa, uma defesa da humanidade de Cristo. Então vamos fazer como fizemos ontem, para aqueles que entretanto se juntam a nós. Como é que aconteceu ontem? O pastor Tiago fala 40, 45 minutos, mais ou menos. Nós temos um período de 5, 10 minutos para perguntas. Depois fazemos uma pequena pausa, 5 minutos. E depois temos uma segunda e última sessão, onde voltamos a fazer este esquema. 40, 45 minutos de exposição, 5, 10 minutos de perguntas. E se Deus quiser, amanhã não hoje, vamos terminar hoje ainda, às 10, como terminámos ontem. Que é até para termos tempo também para chegarmos ainda em boa hora a casa. Vamos pedir a Deus que seja connosco, vamos agradecer a Deus por estarmos juntos. É verdade que, sendo palestras, parece que não é bem um culto, sim, no certo sentido não é um serviço de culto normal, mas é uma coisa que nós fazemos para a glória de Deus também. Portanto, nós vamos ouvir o pastor Tiago, vamos fazer perguntas, mas tudo isso nós fazemos para a glória de Deus e por isso mesmo queremos pedir que seja o Senhor a tomar conta de nós nesta hora. Vou pedir ao nosso irmão Ricardo que possa vir orar e abençoar também o pastor Tiago Oliveira para ele nos falar durante esta noite. Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu nos dás esta oportunidade, Senhor, de estarmos a ouvir o Tiago, Senhor, a participar deste momento, que seja para a Tua glória, como disse o pastor Tiago, Senhor. Nós pedimos-te, Pai, que aquilo que for dito aqui, Senhor, aquilo que for pensado aqui, seja reflexo apenas da Tua palavra, Senhor, expressa na Bíblia que nós temos, Senhor, e que Tu preservaste até este momento, Senhor. E que, Senhor, que a Tua palavra não volte para Ti em vão, Senhor. É isto que nós pedimos, é isto que Tu garantes, Pai. Senhor, que isto não apenas afeta o nosso intelecto, o nosso conhecimento, que realmente vai crescendo, mas que isto resulte, Senhor, em santificação para nós e glória para Ti, Senhor. É isto que pedimos. Também te pedimos, Pai, que mantenhas o pastor Tiago fiel à Tua palavra, Senhor, enquanto nos diriges, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho a gentileza de ficar sentados. Boa noite. Permitam começar assim. A certa altura, Paulo diz: não que eu o tenha atingido. E isso nós precisamos de afirmar também em relação à nossa vida. Porquê é que eu começo assim hoje? Porque estamos a falar sobre algo muito importante. Estamos a falar algo que é fundamental para a nossa fé, mas que nós devemos entender que é algo que nós vamos aprendendo ao longo da vida. Que não existe nada que nós possamos chegar e possamos dizer, já sei. E, portanto, esta é a minha oração. É que, à medida que vamos pensando sobre essas coisas, talvez até sido desafiados em algumas áreas, e eu julgo
permitam-me dizer isto mais uma vez, eu já utilizei esta expressão 2 ou 3 vezes, mas volto a dizer. Há algum desconforto até por vezes, talvez mais por ignorância do que por discordância. O que é que eu quero dizer com isto? Como nunca pensamos ou nunca ouvimos certas perguntas, elas inicialmente podem ser desconfortáveis para nós. Mas que elas nos possam levar aos pés de Jesus, nos possam levar de novo à Palavra de Deus e que nos façam refletir sobre a nossa fé. Porque à medida que nós pensamos, à medida que nós estudamos, à medida que nós nos colocamos aos pés de Jesus, em relação ao que sabemos e em relação ao que ainda não entendemos, estamos a querer aprender, estamos a buscar dele. E ao mesmo tempo, espero eu tento fazer um esforço para que as coisas que são ditas não sejam meramente informações que chegam a nós, mas que elas possam e que, de certa forma, nós possamos entender que elas fazem diferença na vida prática. Que a maneira como nós, ou aquilo que nós acreditamos sobre a humanidade de Jesus, determina a forma como nos relacionamos com Ele. Aquilo que nós acreditamos que Jesus é, determina a maneira como nós vamos falar com Ele e relacionar com Ele. Portanto, isso faz diferença em relação a toda a nossa vida, em relação a toda a nossa fé. E por isso a minha oração é que Deus não permita que nós apenas saibamos estas coisas e achamos, e até podemos achar, isto é muito interessante, eu nunca pensei e tal, e depois já sabemos mais algumas coisas, mas depois a nossa vida fica exatamente na mesma. E, portanto, oro para que que esta oportunidade seja uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de ganhar conhecimento, de reflexão e de meditação, mas que Deus possa usar aquilo que nós aprendemos para transformar as nossas vidas. De outra forma, saímos pior do que aquilo que entramos. Porque ganhamos conhecimento, temos a sensação que sabemos mais e que estamos mais longe, mas se isso não serviu para o nosso crescimento, não serviu para nada. Portanto, estamos ainda mais enganados do que aquilo que estávamos antes. Portanto, até para aqueles que não estiveram ou não puderam estar aqui hoje, vamos voltar atrás. Vamos repetir rapidamente o que dissemos ontem e vamos começar com aquelas perguntas. Lembrem-se que é a pergunta principal. A pergunta principal é esta. Jesus foi ou não verdadeiramente humano? Jesus foi ou não verdadeiramente humano? Perguntamos perguntas como estas. Jesus foi tão humano como qualquer um de nós? Estamos no tempo de Natal, fizemos a pergunta, o bebé Jesus que nasceu em Belém era um bebé como qualquer outro? Se não, em que é que era diferente? Jesus nasceu ou aprendeu a falar como qualquer outra criança? Jesus teve de aprender as várias áreas de conhecimento como qualquer ser humano? Jesus teve de aprender a falar ou nasceu a falar? Aprendeu a ler ou nasceu com essa capacidade? Será que Jesus teve que aprender a palavra de Deus ou já a sabia de cor e de forma inata? Porque essas questões determinam se Jesus era exatamente como nós ou não. Se Jesus era um ser humano ou não. E como vamos ver, a Bíblia afirma a importância de Jesus ser humano. Para outra área, Jesus tinha limitações, fraquezas. Jesus sentiu no seu corpo e na sua mente as limitações inerentes à condição humana. Primeiro, as perguntas mais fáceis. Jesus teve emoções? Jesus teve sentimentos? Jesus riu? Jesus chorou? Jesus teve fome? Jesus teve sede? Jesus sofreu física, emocional e espiritualmente? Estas talvez as perguntas que penso eu serão mais fáceis, mas também ao mesmo tempo que fazemos estas perguntas, temos que responder também. Se na sua condição humana Jesus sentiu outro tipo de limitações? Perguntávamos se Jesus poderia cometer erros. E a pergunta não é se Jesus pecou, mas se podia cometer erros. Se Jesus alguma vez teve dilemas. Se, por exemplo, as tentações de Jesus foram reais ou apenas uma peça de teatro. Será que Jesus alguma vez realmente se sentiu tentado a duvidar do Pai?
Ou mais difícil ainda, será que a vontade da natureza humana de Jesus foi alguma vez diferente da vontade de Deus? Estas perguntas são extremamente importantes para a maneira como nos relacionamos com Ele. Fundamentais. Para a forma como colocamos ou não a nossa fé nele. Pela forma como consideramos que Ele pode compreender-nos ou não. Será que Jesus pensava como homem? Ou a sua mente era de alguma forma divina? Será que Jesus teve de tomar decisões como nós? Será que Jesus viveu pela fé? Será que Jesus teve de confiar em Deus e negar a sua vontade? E obviamente questões difíceis, algumas delas que nós não sabemos exatamente como acontecem, mas que são verdade. Qual é o relacionamento entre a humanidade de Jesus e a sua divindade? Na sua natureza humana, ou seja, enquanto homem, Jesus tinha atributos não humanos? Por exemplo, Jesus era, na sua natureza humana, omnipotente, omnisciente e omnipresente? Será que Jesus tinha, com que poder, respondemos nós ontem, com que poder é que Jesus realizou os milagres que realizou? Será que Jesus conhecia tudo sobre todas as coisas, na sua natureza humana? Na sua natureza humana e o seu corpo, poderia Jesus estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo? Será que Jesus conheceu essa limitação que Deus não tem? Que é de só poder estar num lugar ao mesmo tempo? Nós temos essa limitação. Portanto, a pergunta ou a resposta a estas perguntas vai determinar a maneira, aquilo que nós acreditamos que Jesus é e a maneira como nos relacionamos com Ele. E começamos depois destas perguntas, porque podemos a certa altura perguntar, mas porquê é que isso é preciso? Será que realmente é importante pensar sobre a natureza humana de Jesus? E a afirmação que nós fizemos não foi nossa, mas bíblica. Foi assim que o apóstolo João colocou a importância da humanidade de Jesus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Ou seja, o apóstolo João estava a afirmar, nós afirmarmos que Jesus foi um ser humano, não é secundário, é prioritário na nossa fé. Se nós não acreditarmos que Jesus foi um ser humano, a nossa fé não vale absolutamente para nada. Na realidade, não acreditar que Jesus foi realmente um ser humano é ser contra Ele mesmo. E, portanto, a encarnação, afirmamos nós, não é um apêndice da nossa fé. É central, ao ponto de que abandonar a fé na humanidade de Jesus é abandonar a própria fé. Portanto, depois disso, aquilo que nós fizemos foi começar por ver porque é que isto é importante. Primeiro, por causa de um princípio basilar das Escrituras e da nossa fé, que é um princípio de representação. E nós acreditamos, e já vamos ver num dos textos, que Jesus é dito que é um sumo sacerdote. E o sacerdote tem esta ideia de representação. A forma como Deus criou este mundo foi com base neste princípio de representação, seja na sociedade, seja na família, seja na igreja, na nossa própria fé, na nossa própria salvação. É isto que nós lemos em Romanos 5, um texto que é muito conhecido. Não o vou ler todo, mas vejam. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Esta afirmação claramente nos diz que nós nascemos com uma natureza humana pecaminosa por causa de um homem. É aquele homem, Adão, que representa todos os que nascem neste mundo. Não existe nenhum ser humano que nasceu neste mundo
após a queda, que não tenha nascido com uma natureza humana pecaminosa, e a Bíblia não tem vergonha em afirmar que foi por causa de um homem chamado Adão. É verdade que todos pecaram. A prova de que nós temos também culpa é que todos nós pecamos. Mas foi Adão, ao representar-nos, que trouxe pecado a este mundo. Porquê é que isso é importante? Porque se nós não acreditarmos nessa representação de Adão, então Jesus também não nos pode representar. Porque é exatamente como Paulo coloca. Assim como Adão, é Jesus. Pela obediência de um, que é o contraste, muitos serão feitos justos. Jesus foi obediente por nós? Sim, porque Jesus representa-nos enquanto ser humano. Se Ele não nos pode representar, nós não podemos ter a sua justiça. Se Ele não nos pode representar, então Ele morreu na cruz para nada. Porque Ele não pode morrer por nós, se Ele não nos representar naquela cruz. 1 Coríntios. A morte veio pela responsabilidade de cada um dos homens. Neste caso, veio por um homem. Foi através de Adão que o pecado entrou neste mundo e a morte entrou neste mundo. Da mesma maneira, lá está, a nossa necessidade, e esta é muito importante para a fé, porque temos que entender, por exemplo, que a nossa afirmação, por exemplo, da historicidade de Adão é importante, não tanto por causa de Adão. Nós afirmamos Adão porque queremos, em última instância, afirmar Jesus. Porquê? Porque se a afirmação em relação a Adão fosse tomada como falsa, a outra paralela também seria falsa. Se a premissa era falsa, a conclusão é falsa. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porquê? Porque na sua ressurreição nós somos ressuscitados. E é isso que nós acreditamos em relação ao próprio batismo. É a nossa união com Jesus, com o nosso representante, em que na sua morte todos morremos e na sua ressurreição todos ganhamos vida. Portanto, temos este princípio basilar, que é o do sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, nas nossas fraquezas. Porquê? Porque Ele foi como nós. Conclusão, pelo lado negativo, se Jesus não foi como nós, Ele não se pode compadecer das nossas fraquezas, nós não temos um sumo sacerdote perfeito que nos possa representar. É por isso que é tão importante afirmar a representação, é por isso que é tão importante afirmar que Jesus foi um ser humano como nós. Depois começámos a fazer afirmações gerais, de que o Verbo se fez carne, o próprio Deus se fez carne, a ideia do esvaziamento, da aniquilação, de que de facto Jesus, sendo Deus, o Filho sendo Deus, não toma como usurpação essa mesma posição e à sua natureza divina acrescenta uma natureza humana que Ele não tinha antes. E falámos até que, ao contrário do que estamos habituados, este esvaziamento foi feito por adição, não por subtração. Ele aniquila-se a si mesmo ganhando uma nova forma, ganhando uma nova natureza. E uma afirmação, mais uma vez, extremamente importante e fundamental. Convinha que, diz o texto, em tudo ou em parte? Em tudo. Que Ele em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Porquê? Vejam que existe alguma coisa que é consequente do facto de Ele ser semelhante a nós em todas as coisas. Para ser misericordioso e fiel, o quê? Sumo sacerdote. Porque se Ele não fosse em tudo semelhante aos seus irmãos, logo a consequência seria que Ele não nos poderia representar de forma completa. E depois começámos a ver questões mais práticas sobre a própria vida de Jesus e a forma como os Evangelhos falam sobre Jesus enquanto ser humano. Em primeiro lugar, afirmamos, Jesus teve uma concepção sobrenatural, mas teve um nascimento natural. Quando fala sobre o nascimento de Jesus, não fala em que algo aconteceu de sobrenatural, mas diz que Jesus nasceu como um outro bebé. De que teve, citamos Lutero, de que teve que ser amamentado como qualquer outro bebé. E essa ideia
eu julgo que Lutero traz para mostrar a fragilidade. A fragilidade do Deus, do próprio Deus, que ao esvaziar-se e assumir a natureza humana, passa de alguém que não necessita de alguma coisa, que é perfeito, e que se torna ser humano, e ao ponto de ser dependente de que precisa de ser amamentado. É-lhe dado o alimento, ele nem se consegue a si mesmo alimentar. Percebem? Esta descida completa, esta humilhação e este escândalo do Deus que se torna homem, do Deus que se torna um ser humano. Porque Ele tinha que se tornar como nós. Se Ele não se tornasse como nós não podíamos ter salvação. Ele não nos podia representar. E depois víamos afirmações que, se nós pensarmos nelas, nos podem dar, às vezes, se nunca pensarmos nelas antes, nos podem dar um certo arrepio. Vejam o que a Bíblia afirma acerca deste bebê e desta criança. E o menino crescia. O que é que significa crescimento? Significa uma maior estatura. Alguém que é maior do que era antes é alguma coisa diferente do que era antes. Agora, Deus muda? Deus cresce? Não. Deus é imutável. Deus é perfeito. Mas Jesus cresceu na sua natureza humana. Ele crescia e fortalecia-se em espírito. Quer dizer que ganhava mais e mais forças. Quer dizer que Jesus, quando tinha 16 anos, tinha mais força do que quando tinha 8. Cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. E depois diz mais à frente: e Jesus crescia em sabedoria. Quer dizer que o Jesus, quando tinha 16 anos, era mais sábio do que quando tinha 8. O texto não está a dizer que ele era imperfeito ou que ele alguma vez pecou. Mas está a dizer que ele estava a crescer. Estava a ganhar conhecimento. E, portanto, não é só estatura, não é só o corpo que estava a crescer, a sua mente também estava a crescer. Jesus sabia mais aos 16 anos do que sabia com 8 anos. E isso é importante para nós, porque o nosso próprio crescimento, ele representa-nos também nisso. E a graça para com Deus e os homens. Jesus estava a crescer em graça. Perante Deus e perante as pessoas. E nisso até mencionámos o facto de que até nisto Jesus foi semelhante a nós. Porque as Escrituras já afirmaram algo semelhante em relação a outros seres humanos, particularmente em relação a Samuel. Que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Samuel não era perfeito, Samuel pecou. Mas isto é para dizer que Jesus cresceu. Jesus desenvolveu-se na sua natureza humana enquanto ser humano. De que ele não nasceu já desenvolvido. De que ele foi como nós até nisso, que Jesus cresceu. Afirmámos também que as pessoas à volta dele, que Jesus não tinha nada em si mesmo para que as pessoas olhassem para ele e o distinguissem imediatamente como Deus. A maravilha que as pessoas mostram aqui em Mateus 13 é derivado daquilo que ele estava a dizer e daquilo que ele estava a fazer. Mas não era derivado de simplesmente olharem para ele. Aliás, a pergunta é: então este não era aquele que nós conhecíamos? Então este não é aquele filho de José? Então e nós não conhecemos os seus irmãos, não conhecemos a sua família, não o vimos crescer, não o vimos brincar? Como é que é possível que ele esteja a dizer estas coisas ou a fazer estas coisas agora? Ou seja, não havia nada em si mesmo que o distinguisse. Aquilo que o distinguiu mais e mais foi o seu crescimento e a sua maturidade e a forma como ele foi mostrando mais e mais aquilo que era. Mas não porque a sua natureza humana era diferente da nossa. Isso é algo extremamente importante. Depois passamos para as limitações físicas inerentes à condição humana. Que Jesus teve fome. Deus não tem fome.
Deus não tem sede, Deus não tem necessidade. Mas Jesus teve. Se Jesus, na sua natureza humana, também fosse divino, ele não tinha fome. Mas ele teve fome. Ele sentiu essa dor. Ele sentiu essa necessidade. Se o seu corpo não fosse alimentado, morria. Porque o seu corpo também era frágil. Era frágil como o nosso corpo é. Fala-nos que estava cansado. Jesus não podia correr sem parar. Ele tinha que parar. Ele sentia-se cansado. O seu corpo também ficava esgotado, como o nosso corpo fica, como a nossa mente fica. E nós poucas vezes pensamos nisso. O corpo de Jesus morreu mesmo. Significa que o corpo de Jesus era mortal, como o nosso. Que esteve sujeito ao pecado neste sentido. Eu não estou a dizer que Jesus pecou. Estou a dizer que estava sujeito a este mundo pecaminoso. A um corpo que estava sujeito à morte. E, portanto, Jesus foi como nós. Falámos sobre emoções. Deus não tem emoções como nós. Não tem a variação. Deus tem afetos. Mas Deus não tem emoções, não tem a variação, porque a variação das emoções no ser humano afeta-nos enquanto pessoas. A alegria afeta-nos enquanto pessoas. A tristeza afeta-nos. Até as mudanças de humor nos afetam. E Jesus sentiu-as. Sabe o que é ser humano nesse sentido. Diz que se moveu muito em espírito e perturbou-se. E que Jesus chorou. E Jesus sabe o que é perder um amigo próximo. Jesus sabe o que é perder alguém que se ama muito. Ao ponto que ele estava comovido, estava perturbado, chorou. A definição que Isaías faz ao olhar para este Messias que há de vir, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus não era, dissemos nós ontem, um estoico. Alguém que passou por todas as situações da vida sem nunca sentir. Se assim fosse, ele não nos podia representar. Se assim fosse, ele não podia saber o que nós passamos. Mas ele soube. Diz que, inclusivamente, no momento mais difícil da sua vida, diz que Jesus, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Jesus orou para não ter que morrer? Ou não? Jesus pediu ao Pai para não ter que morrer? Porquê? Porque estava a ser fácil? Não, porque ele estava angustiado. Porque ele estava a sofrer. Como nós sofremos e como nós temos angústia, e ele sofreu algo que nós nunca podemos imaginar, porque nós nunca vamos sofrer o que Jesus sofreu. Porque se Deus virasse de nós a sua cara, como virou de Jesus, nós cairíamos mortos. E Jesus sofreu isso. E mais ainda, sendo Ele justo. Porque Ele levou as nossas enfermidades e levou o nosso próprio pecado. E mais ainda, Jesus tinha necessidade de ser servido. Ou seja, Ele não podia cuidar de todas as suas necessidades. Porquê? Porque Ele tinha limitações. Porque Ele era um ser humano como nós. E, portanto, depois de ser tentado, os anjos vieram e serviram-no. E também, quando estava no momento mesmo antes de ser preso, diz que um anjo do céu apareceu e confortava-o. Se Jesus estivesse na sua condição divina, na sua natureza divina, ele não precisava de ser confortado por um anjo. Mas na sua natureza humana, ele precisou de ser confortado, como nós precisamos de ser confortados. Jesus também mostrou limitações acerca de conhecimento. Onde o pusestes? Jesus sabia, e esta acaba por ser algo engraçado no meio do próprio episódio, é que Jesus sabia que Lázaro tinha morrido, mas não sabia onde ele estava. Ele perguntou. E levaram-no ao local onde Lázaro estava. Jesus claramente diz que não sabe. Não sabe daquele dia e daquela hora.
diz que Jesus aprendeu a obedecer. Não porque ele fosse desobediente, mas porque cresceu. E à medida que vai crescendo, vai aprendendo. E depois falámos sobre algo extremamente importante, que é o facto de nós acreditamos que Jesus ressuscitou no seu corpo. Acreditam nisso? Isso é muito importante. Isso é muito importante porque a nossa fé, se Jesus não ressuscitou no seu corpo, nós também não vamos ressuscitar. É parte central da nossa fé. Vejam, quando Jesus apareceu numa das aparições aos seus discípulos, diz que um espírito não tem carne nem ossos. Jesus está a dizer, eu não sou um espírito, sabem? Eu continuo a ser humano. Eu continuo a ter carne e ossos. Os discípulos tocaram nele. Mas ele comeu com eles. Ele continuava a ter um corpo. Mas diz-nos que foi elevado aos céus, no seu corpo. E aqui a própria expressão, porque é um ato passivo. Ele não era um espírito, era o seu corpo que estava a ser elevado ao céu. E ao mesmo tempo os dois homens vestidos de branco que aparecem aos discípulos, que ficaram a olhar para os céus, e que lhes diz que Jesus há de vir assim como, da mesma maneira, como para o céu o vistes ir. E mais ainda, e esta é uma afirmação, esta é a conclusão final, que é, a nossa cidade está nos céus, diz Paulo aos Filipenses, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser como? Para ser conforme o seu corpo glorioso. Jesus tem um corpo glorioso? É que se não tem, nós não vamos ter, porque o nosso vai ser semelhante ao dele. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E depois, finalmente, falámos sobre o facto de que Jesus foi tentado. E tentação implica tensão, implica dilema, senão não foi tentação. Senão, mais uma vez, foi uma peça de teatro. Foi só para nós vermos. E não foi. Jesus foi tentado, diz as Escrituras. Mas, diz que foi tentado como nós. Aliás, é bom que aqui lembremos duas coisas que o texto diz. Que ele foi tentado em tudo e como nós. Significa abrangência e significa a própria natureza da própria tentação. Ele foi tentado como nós e em todas as áreas. Jesus sabe o que é ser tentado em todas as áreas, como nós somos tentados. Não existe área que Jesus não possa ser compassivo connosco. Não existe área que Jesus não saiba o que é ser tentado nessa área. E de forma semelhante. Porque se não fosse de forma semelhante, Jesus também não sabia. E, portanto, passamos então, tenho 15 minutos para começar aquilo que gostaria que pudéssemos ver hoje. Porquê? Porque não só as Escrituras afirmam, como a Igreja sentiu a necessidade de afirmar estas mesmas verdades. E aquilo que vos vou mostrar agora, que são os credos, são importantes por isto. Porque tal como nós, quando lemos as Escrituras, vemos que os autores, especialmente nas cartas, escrevem porque é necessário. Quantas vezes vemos nós, Paulo e Pedro e João, a corrigirem os seus leitores e os seus ouvintes? Escrevem porque há necessidades. Quantas vezes ouvimos nós falar nas Escrituras sobre falso ensino e falsos mestres? Qual é uma das funções que os pastores têm? Que Paulo diz a Tito. É de correção, é de admoestação, é de corrigir aqueles que falam coisas que não são verdade. E se isso é necessário, obviamente, uma das funções ao longo da história foi a Igreja ter que corrigir falso ensino. E é por isso que é importante que nós demos valor aos credos e às confissões de fé históricas. Porquê? Porque o facto é que há pessoas que afirmam, teoricamente com base nas Escrituras,
algo que é falso. E é preciso a Igreja vir dizer, não, as Escrituras não ensinam isso, as Escrituras ensinam isto. E, portanto, nós não acreditamos nos credos ou nas confissões de fé históricas como acreditamos nas Escrituras. Nós acreditamos nos credos como a expressão do que as Escrituras afirmam, que é uma coisa diferente. Nós não nos sustentamos nos credos, nós sustentamos nas Escrituras. Acreditamos que os credos são uma expressão fiável daquilo que a Palavra de Deus afirma. E, portanto, podíamos ver imediatamente, nós não temos tempo, mas de uma forma muito rápida, o credo de Niceia imediatamente aponta, embora o credo de Niceia estava mais preocupado com a defesa da divindade de Jesus, e não é por acaso que quando o credo de Niceia afirma que creio num só Deus e depois creio em Jesus Cristo e creio no Espírito Santo, passa mais tempo a afirmar o quê? A afirmar Jesus. Porquê? Porque esse era o assunto em causa. Era o assunto de Jesus que estava a ser debatido. Quem era Jesus? E o credo niceno está maioritariamente preocupado em afirmar a divindade de Jesus, mas também afirma a sua humanidade. Também diz, o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e se fez homem. Mas mais importante ainda é o credo de Calcedónia do século V, porque esse então está preocupado naquilo que nós estamos preocupados, na humanidade de Jesus e na forma como a natureza humana de Jesus se relaciona com a natureza divina. E eu quero que façam um esforço, esta pode ser uma parte, pode parecer um pouco mais teórica ou mais difícil, mas eu espero que depois possamos fazer a ponte e a ligação a questões mais práticas e entender o que a Igreja estava a procurar defender. Vejam, eu irei ler muito rápido. Em harmonia com os santos pais, todos nós unânimes ensinamos que se confesse um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na divindade e perfeito na humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, co-substancial ao Pai pela sua divindade, co-substancial a nós pela sua humanidade, semelhante a nós em tudo menos no pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos segundo a divindade e nestes últimos dias por nós e pela nossa salvação, nascido da Virgem Maria, a Mãe de Deus, e já veremos o que isso significa, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas numa só pessoa e numa só hipóstase. As naturezas não são divididas ou separadas em duas pessoas, mas são do mesmo e único Filho unigênito, Palavra divina, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas do passado e o próprio Jesus Cristo nos ensinaram a respeito dele e o credo de nossos pais transmitiu. Agora, vejam aquilo que são as afirmações principais e, obviamente, não podemos ir uma a uma. Mas, há a afirmação clara que Jesus Cristo é verdadeira e perfeitamente Deus. Mas, ao mesmo tempo, que é verdadeira e perfeitamente homem. Uma e outra vez, esta afirmação. E sempre colocadas de forma paralela. Depois que existe apenas uma pessoa, não existem duas. Existe apenas uma pessoa que tem duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. Porquê? Porque nós acreditamos que temos um só Salvador. Temos um só mediador. E, finalmente, que existe esta distinção das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, mas que cada uma mantém as suas características, as suas propriedades, os seus atributos. Para que não, esta foi uma coisa que dissemos ontem, iremos repetir hoje, para não lermos os Evangelhos de forma errada. Para não lermos os Evangelhos e, quando estamos a pensar sobre Jesus homem, darmos atributos divinos a Jesus que imediatamente o desqualificam de ser nosso representante. Que imediatamente o desqualificam do facto de ele se poder compadecer de nós ou de nos compreender. E já vamos ver o porquê deste credo estar
estar a fazer isto. Mas vejam especialmente importante como esta confissão navega entre a divindade e a humanidade de Jesus. A afirmar as duas sem confusão, mas que são paralelas e que existem ao mesmo tempo, mas que não se confundem. Afirmamos uma e afirmamos outra sem confusão. Uma mesma pessoa com duas naturezas. E se tiverem dificuldade em entender desta forma, pensem que nós afirmamos o mesmo, não afirmamos o mesmo, mas que afirmamos algo tão difícil de entender como o nosso Deus triuno. Ok? E, portanto, mantenham essa tensão entre afirmarmos e, ao mesmo tempo, não entrarmos em especulação. Mais 5 minutos. Entrarei apenas numa das primeiras heresias que a Igreja estava a combater neste tempo. Porquê? Porque é importante nós entendermos em que é que a humanidade de Jesus foi atacada, para nós depois entendermos também de que forma é que nós somos tentados a distorcer aquilo que Jesus foi. Para então podermos depois passar à aplicação prática e entendermos que diferença é que faz na nossa vida. A primeira é de um senhor chamado Apolinário, que foi bispo de Laodiceia. E isto era o que ele afirmava. Ele ensinou que Jesus teve um corpo humano, mas tinha uma mente divina. E esta é talvez uma das maiores tentações para as nossas mentes. Mais uma vez aquilo que dissemos ontem, mas Jesus era Deus. Quando estamos a ler os Evangelhos, mas Jesus era Deus. Que é imediatamente estamos a dizer que Jesus tinha atributos que não eram só humanos. Então nós imediatamente dissociamos-nos dele e não nos identificamos com ele. Porque ele é mais do que ser humano. Portanto, não é exatamente como nós. Não é em tudo semelhante a nós. E, portanto, isto era o que Apolinário dizia. Ele não é homem, apesar de ser como um homem. Porque ele é um espírito divino unido à carne. Cristo não é homem nem Deus, mas uma combinação de Deus e homem. E isto não é o que a Bíblia afirma. O que é que ele queria dizer com isto? Ele queria dizer que os pensamentos de Jesus, porque ele tinha uma mente divina, as suas decisões não foram humanas, mas foram divinas. Isto é um problema para nós. Porque Jesus não pensou como nós, ele não sabe o que é pensar como nós, e não pode entender, por exemplo, como é que nós pensamos. A sua mente, ao ser divina, protegia Jesus de sofrer da mesma maneira que nós, de que Jesus não teve emoções como nós tivemos, de que Jesus não teve desejos, apetites ou dilemas, e, portanto, na prática, as tentações de Jesus não foram reais, porque ele tinha uma mente divina, porque ele sabia todas as coisas, o conhecimento era inato para ele, e, portanto, está a negar que Jesus crescia em sabedoria, que Jesus crescia em conhecimento. E se alguém perguntasse a ele o que é que sustentava Jesus, Apolinário diria: a sua mente divina. E, portanto, a sua inteligência não era humana. Como é que respondemos? Respondemos afirmando aquilo que nós já dissemos. É que Jesus foi feito em tudo semelhante aos seus irmãos. E se Jesus não foi feito em tudo semelhante aos seus irmãos, ele não pode ser o nosso sumo sacerdote. Nem nos pode compreender. Isto é o que nós lemos em Hebreus 2,17, é o que lemos mais uma vez em Hebreus 4,15. A não ser que ele tenha sido tentado em todas as coisas e como nós, ele não nos pode compreender, não pode ser o nosso representante. E, portanto, nós esperamos em Jesus em vão. Na prática, deixem-me dizer, é o que acontece muitas vezes connosco. Que é quando nós sofremos, procuramos soluções e às vezes esquecemos que podemos ir a Jesus porque Ele nos compreende. De certa forma, somos como Apolinário, porque acreditamos que não podemos vir a Jesus, que Ele não nos pode compreender. E é por isso que é tão importante e que foi tão importante a Igreja afirmar o que as Escrituras, o que a Palavra de Deus afirmava. Jesus teve, de facto,
uma mente humana, como a nossa, e sentiu essas limitações. Que Jesus é um sumo sacerdote real, que pode representar-nos de facto, que nos pode compreender por isso mesmo. E eu vou só gastar mais 2 minutos, lembrando que foi exatamente isto que a confissão procurou combater, dizendo isto, que Jesus foi perfeito na divindade e perfeito na humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo. Tem uma alma racional, tem uma razão, tem uma mente humana, não apenas um corpo humano, mas uma mente humana, e de que ele é consubstancial. Consubstancial significa a mesma substância. Ele é consubstancial ao Pai pela sua divindade. Na sua natureza divina, ele é consubstancial ao Pai, eternamente. Mas na sua humanidade, ele é consubstancial a nós. Ele é semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Percebem o que a Igreja estava a afirmar, a importância do que a Igreja estava a afirmar? Porque era importante recuperar esta verdade, ou lembrar esta verdade, ao dizer que Jesus foi em tudo como nós. Ele era consubstancial connosco. E, portanto, na famosa afirmação de Gregório de Nazianzeno, ele disse assim: nós não separamos o homem da divindade, mas afirmamos o dogma da unidade e identidade dessa pessoa, que inicialmente não era o homem, mas unicamente Deus, Filho único de Deus anterior a todas as épocas. Certo? Jesus é eterno. Na sua natureza divina, ele é eterno. E depois diz, e que nos últimos dias assumiu a humanidade para a nossa salvação, fazendo-se passível. Passível tem a ver com paixões, com emoções. Ok? Deus é impassível. Diz-se que é impassível porque Deus não é sujeito a esta variação de emoções. Não tem paixões. Diz-se. Isto é um termo teológico. É por isso que passível tem a ver com esta questão de paixões e emoções. Jesus tornou-se como nós e, portanto, sentiu esta passibilidade. Ele é passível na carne em sua impassibilidade divina. Estão a ver a distinção? Duas naturezas que não se confundem. Circunscrito no corpo, porém incircunscrito no espírito. Ao mesmo tempo terrestre e celeste. Tangível e intangível, compreensível e incompreensível, a fim de que, mediante uma só mesma pessoa, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, a humanidade inteira caída pelo pecado pudesse novamente ser criada. E, finalmente, algo mais fácil de compreender, que ele diz: se alguém coloca a sua confiança nele, em Jesus, enquanto homem, sem uma mente humana, esse perdeu a cabeça e é indigno de salvação. E o porquê? Por causa do que Hebreus afirma, porque aquilo que ele não assumiu, ele não pode curar. Jesus só pode salvar aquilo que ele pode representar, e ele só pode representar aquilo que ele é. Segundo o que Hebreus nos diz. Vamos parar agora um pouco. Muito bem, vamos usar 5 minutos para perguntas. Não esqueçam, neste caso são perguntas, não são comentários, mas 5 minutos para perguntas. Alguém gostaria de fazer a primeira? Vítor, força. Mas a questão importante, é por isso que nós precisamos de colocar dentro do próprio contexto. O que Paulo está a afirmar e está preocupado em afirmar é, mais uma vez, o princípio dessa representação. Ele não está tão preocupado nessa precisão, mas está mais preocupado com Jesus ser paralelo a Adão. Assim como por vezes diz que em Cristo todos foram salvos. A preocupação não é afirmar todos no mundo. Da mesma maneira que em Adão não está a dizer muitos, não todos. Não sei se estão a entender o que eu estou a dizer aqui. Ou seja, o que é importante para Paulo é o paralelismo entre Adão e Jesus. Porquê? Não tanto por causa de Adão, mas porque
qualquer ser humano está ou representado em Adão ou representado em Jesus. E, portanto, nessa representação paralela, ou estamos em condenação e em pecado, ou obtemos salvação. E, portanto, Paulo não está muito preocupado em afirmar e em ser muito preciso, mas está mais preocupado em colocar Adão e Jesus em paralelo, para afirmar que se através de um a morte veio, através do outro a vida vem. Como? Através do facto de que eles representam todos aqueles que estão unidos a ele. Nós estamos unidos a Adão por uma geração natural, certo? E ficamos unidos a Jesus por uma geração sobrenatural. É por isso que nós falamos em regeneração. É por isso que Jesus disse a Nicodemos, precisamos o quê? Nascer de novo, não é? Portanto, estamos unidos por sermos gerados, por nascermos. Nascemos em Adão e depois nascemos em Jesus. Portanto, julgo que Paulo não está... É por isso que nós precisamos, sempre que vamos a um argumento, entendermos o que é importante naquele argumento. Que é para não estarmos a pedir, por exemplo, do apóstolo Paulo, alguma coisa que ele não está a querer dizer. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em afirmar Jesus enquanto representante daqueles que estão unidos a ele. Mais alguma pergunta? João. Ai, ai. A parte de? Da Mãe de Deus. Já lá vamos. Porque essa é extremamente importante. Mais uma vez, era exatamente o que eu estava a dizer ao irmão Vítor. Sempre façam esse exercício. Existe uma... Podemos dizer assim, quando nós lemos alguma coisa, nós temos que entender o que foi escrito. Porque senão nós vamos entender mal. Porque se nós lermos outra pessoa, como se a outra pessoa falasse como nós vamos depois entender mal. Temos que fazer o esforço de entender o que a Igreja estava a querer afirmar. E nós já lá vamos. O que era algo extremamente importante. Muito bem. Última pergunta, Filipe. Ok. Permitam-me dizer assim. Eu acredito que a revelação, ou seja, de que quando somos ensinados alguma coisa através da Escritura, não é por acaso. E, portanto, o modelo bíblico que nós temos e a maneira como Jesus nos ensinou a orar foi ao Pai. Ao Pai, através de Jesus, na força do Espírito Santo. Ok? Jesus também diz, em outros momentos, que podemos ir a Ele. Portanto, nós podemos, de facto, orar a Jesus. Embora me pareça que a oração modelo que nos é dada é nós chegarmos ao trono, chegarmos ao Pai, através de Jesus, na força do Espírito Santo. Lembrem-se inclusivamente do que a Bíblia diz sobre a intercessão. O que é que Jesus faz por nós? Ele intercede por nós. Junto de quem? Do Pai. O que é que o Espírito Santo faz por nós? Com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. A quem? Ao Pai. Ok? E, portanto, julgo que temos um modelo bíblico de como devemos orar, mas não se esqueçam que temos Jesus, o nosso mediador, aquele que nos compreende, aquele através do qual nós fomos adotados e já não chegamos a Deus somente como Deus. Chegamos com esta relação filial enquanto Pai. E é por isso que é tão importante Jesus ter sido como nós, porque Ele está a interceder por nós junto do Pai
de uma maneira que nos compreende, que pode ser compassivo connosco. Portanto, eu não julgo que seja errado orar a Jesus, porque Jesus chega a dizer tudo o que me pedires, não diz só, também diz, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, mas também diz, tudo aquilo que me pedirem eu vos darei. Portanto, não é errado orar a Jesus, embora julgue que o padrão bíblico é mais de chegar ao Pai através de Jesus na força do Espírito Santo. À semelhança de ontem, vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Então, durante 5 minutos, fazemos esta pausa e dentro de 5 minutos voltamos a estar juntos, então, para a segunda sessão. Até já.